Já estamos de volta, é rapidinho o intervalo, eu falei para você. Continuamos falando sobre o BRT e agora aqui nos estúdios do Repórter 17, a vereadora Sandra Batista, do PCdoB, que vai tentar aí instaurar uma CPI do BRT. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, Seja vereadora. muito bem-vinda. Eu queria começar a nossa discussão com uma notícia que saiu no G1 Pará, dizendo o seguinte: o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, anunciou no último dia 21 que as obras do BRT devem ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 28, graças a um convênio assinado com a Caixa Econômica Federal que prevê o financiamento de 314 milhões de reais. A questão é, 314 milhões agora, já foram gastos 100 milhões. Eu acho que é isso que a senhora quer saber, o que está acontecendo. O que a senhora percebe, vereadora, de principais irregularidades e problemas nessa licitação? Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para poder explicar para a população uma questão que é tão importante, inclusive que mexe no dia a dia das pessoas. As pessoas ficam irritadas ao andar do entroncamento para o Almirante Barroso. O que nos chamou a atenção foi exatamente as duas ações do Ministério Público, do Estado e Federal, que eles apontam irregularidade de toda a ordem e estão movendo uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito. A outra questão é que quando ele foi tentar solicitar verbas federal, o TCU, o Tribunal de Contas da União, aponta nada mais, nada menos do que 50 itens de irregularidade que vão desde o processo licitatório, eivado de erro, inclusive com uma série de suspeitas de que foi um processo arranjado, um jogo de cartas marcadas com a empresa que ganhou, entre aspas, né? E a outra questão é o contrato também da empresa, totalmente em discordância do que foi feito, e a própria obra. Então, o TCU diz que há gravíssimos prejuízos ao cofre público. Por isso que o Ministério Público Federal barrou a vinda do recurso federal, que só agora chegou no governo do Zenaldo. Eu queria lembrar uma coisa muito interessante, eu acho que o nosso telespectador, ele acompanha as notícias. Saiu uma notícia certa vez no ano passado, no Jornal Diário do Pará, uma notícia de capa, mostrando um dos classificados, eu acho que todo mundo conhece, quando se consegue uma graça alcançada, se faz muita promessa, se publica no classificado de certos jornais, agradeço a fulano de tal pela graça alcançada. E houve, vereadora, teria sido uma coisa codificada. Um negócio codificado, mas assim, a AG, que seria a empresa Andrade Gutierrez, agradece ao DC, que seria do Selmar Costa, por ter vencido o certame. Quer dizer, um dia antes da licitação ter sido saído esse processo. Quer dizer, isso aí já é um grande indício, né? Isso aí já é um indício terrível, porque, veja só, atrapalha, né, todo um processo de planejamento, porque essa obra ela começou sem nenhum planejamento, em que pese todas as irregularidades apontadas pelos dois ministérios públicos, mesmo assim, o ex-prefeito ele fez a obra na marra, de forma irresponsável. Vereadora... E mais, pois não. Sem ter previsão orçamentária. Ele foi até a televisão e induziu... De onde ele tirou esses 44 milhões de reais? Isso é que nós queremos saber. A CPI vai ter que investigar. Se não havia previsão orçamentária para uma obra da envergadura que é o BRT, 100 milhões já foram gastos naquilo que a gente está vendo ali na Almirante Barroso. Imagine você, né, que nós, para você arranjar 100 milhões assim, não é fácil. Você vai ter que remanejar de algum lugar. Será que foi da saúde, da educação, da assistência social? Da onde foi que ele remanejou? E ainda faltam 56 milhões para perfazer o total de 100 milhões. Esses 56 milhões, será que o prefeito atual, Zenaldo Coutinho, vai pagar para a AG, para Andrade Gutierrez? E tem um outro, vereadora, só para a gente lembrar aqui, Valdo, é o seguinte: as obras do BRT, de acordo com a notícia que saiu no G1, diz o seguinte: as obras do BRT serão retomadas a partir do complexo do entroncamento. Sim. Ou seja, concluídos os elevados, né, com o objetivo de desafogar o trânsito. Agora, preste bem atenção, você que está em casa. Deste montante de 314 milhões, 62 milhões são a contrapartida da prefeitura. Aí eu lhe pergunto, vereadora, de onde vai sair mais 62 milhões de reais? Pois é, exatamente. O BRT, ele custa para o governo do município 500 milhões, sendo 314 empréstimo do FGTS,
né, com a Caixa Econômica e 100 milhões do Orçamento Geral da União. Sendo que desses 100 milhões, 62 milhões são contrapartida da Prefeitura. Então, veja você, 100 milhões é apenas o trecho que vai da Orla de Coraci até o entroncamento, 100 milhões. Pois é, a gente queimou essa etapa, né? Exatamente. A gente queimou essa etapa. O Dulciomar gastou 100 milhões naquilo que a gente vê e nem terminou a obra. Quer dizer, gastou 100 milhões tendo dado à empresa 44 e o Zenaldo tendo que dar mais 56. Aí a pergunta é, será que a atual gestão vai pagar os 56 sem antes questionar, levantar se há fundamento para o recebimento dessa segunda parcela? Será que o material utilizado ali vale 100 milhões de reais? Duas questões que a CPI vai ter que apurar. Os 44 milhões, de onde saiu esse dinheiro, né, já que não havia previsão orçamentária, porque você não pode fazer uma obra da envergadura que é o BRT sem ter previsão, sem ter dinheiro em caixa, a não ser que você remaneje de outros lugares. Essa é uma questão que nós vamos investigar. Se ficar provado que esses 44 milhões foram retirados de outras áreas e que foram injustamente pagos, então nós vamos solicitar que o ex-prefeito, que na verdade foi no meu entendimento, eu considero ele como um chefe de uma quadrilha que assaltou os cofres públicos de Belém, então ele vai ter que devolver. E os 56 milhões, que também serão alvo de investigação da CPI, e nós queremos que a CEURB faça a medição da obra, se realmente é devido a esses 56 milhões. Sabe lá se Andrade Gutierrez não vai ter que devolver dos 44 milhões algum percentual por conta de obras superfaturadas? Isso não significa dizer que o que está lá, o que resta para pagar são os 56 milhões, de repente é muito menos ou não é nada. E é mais, ainda há um agravante disso tudo. A CEURB, agora no atual governo, ele detectou que aquelas muretas, as chamadas New Jersey, que separa a pista do BRT do trânsito da Almirante Barroso, eram completamente desnecessárias. Então, se gastou um dinheiro enorme ali. Milhões, milhões. Ali para metrô de superfície, tudo bem, né, vereadora? Para metrô de superfície, para trânsito muito rápido, você tem que separar. Mas o BRT não é um transporte de alta velocidade. Não precisa dessas muretas. E a outra questão que o prefeito Zenaldo anunciou, que a pista exclusiva do BRT vai ter que ser refeita, porque o cimento utilizado na pista exclusiva do BRT foi de textura, de consistência inferior do que estava no contrato. Inclusive, é bom ressaltar para você, eu fui até as obras do BRT, eu fui com o cinegrafista, eu e o Luiz, nós fomos lá. E para você ter uma ideia, o que não falta é rachadura, o que não falta é lugar onde já passaram outros carros e já está tendo desgaste. Quer dizer, tudo isso prova que ou se pagou muito por um material que não presta, ou se pagou pouco e o dinheiro está indo para outro lugar. Exatamente. Foi de uma forma muito assodada, no meu entendimento, assim, foi uma obra eleitoreira, a senhora acredita? Foi uma obra eleitoreira, irresponsável, também um verdadeiro ralo do dinheiro público, né? Você começar, apesar de todos os questionamentos, e mesmo assim você começar uma obra desta envergadura na marra, né? Isso daí é não ter nenhum cuidado, nenhum com dinheiro público, é realmente um assalto aos cofres públicos, porque se você observa que a Caixa Econômica reprovou o projeto quando solicitava o recurso federal por inviabilidade técnica e jurídica, e que o TCU apontou 50 itens irregulares, que o Ministério Público pede para parar o processo de licitação porque estava irregular, e mesmo assim o ex-prefeito começou a obra na marra. Onde é que estava a Câmara Municipal? Onde é que estava o TCM? Olha, o TCM, ele deu um parecer dizendo que é preciso investigar de onde veio o dinheiro, porque ele atesta que não houve previsão orçamentária. Então, o TCM dá um parecer nesse sentido. A Câmara de Vereadores, na legislatura passada, lamentavelmente, ela foi conivente. Não só nessa questão do BRT, e outra coisa, o que eu achei na Câmara Municipal, da mensagem do prefeito para solicitar que a Câmara
tomasse conhecimento do projeto, é uma coisa mínima, que não explica absolutamente nada. Um recadinho mal dado, e os vereadores, na sua grande maioria, não são todos, porque havia uma oposição minoritária, mas havia, não tiveram o cuidado, o zelo, não colocaram o interesse da sociedade em primeiro plano para solicitar uma explicação maior. Ou então chamar o Ministério Público, que já estava detectando erros desde a licitação. Esse foi um erro da Câmara de Vereadores, que é fiscalizadora do Executivo. Exatamente. Não interessa se o Ministério Público, se o TCM, se o TCU investigue. A Câmara tem que investigar. É independente, né? É independente, é o poder que julga as contas do prefeito. E ou aprova ou desaprova. Agora, então, na medida em que vai julgar as contas do prefeito, você tem que saber como é que as coisas estão sendo feitas. Aquela história de rei posto, rei morto. Agora tem vereador que fazia parte dessa bancada, que lutava de uma forma intransigente pelos interesses escusos daquela gestão. Tem gente aí que está sendo signatário desses pedidos de Não, o que CPI. não faltava, eu lembro de um projeto, inclusive, cabe lembrar para vocês, lembro de um projeto que era para mudar nome de rua, lembro de projeto que era para mudar o plano de mobilidade urbana para aumentar o número de andares em prédios no Centro Histórico de Belém. Quer dizer, parece assim que a Câmara Municipal na legislatura passada estava uma bagunça, era uma casa de noca. Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa, vereadora. O prefeito Zenaldo Coutinho disse em uma entrevista que o projeto do BRT só ia ficar pronto em 2016 e que haveria a possibilidade de rescisão do contrato com a Andrade Gutierrez, que é atual. Aí eu lhe pergunto, a senhora acha que isso, abrir uma nova licitação, fazer isso tudo de novo, não ia ser, quer dizer, atrasar ainda mais? O que a senhora acha que tem que acontecer? Como é que a senhora acha que isso... Eu acho que se houve irregularidade no processo de licitação com a Andrade Gutierrez, acho que tem que abrir sim uma nova licitação. Está acontecendo no BRT, na Augusto Montenegro não tem jeito, vai ter que licitar, porque nunca foi licitada a obra da Orla de Coraci até o entroncamento pela Augusto Montenegro. Vai ter que licitar. Na questão da Almirante Barroso, que ganhou Andrade Gutierrez, se há, na verdade, e nós vamos investigar isso na CPI, indício de irregularidade de venda do certame, então eu acho que tem que abrir uma nova licitação, porque houve jogo de carta marcada. Então agora tem que ser um processo mais transparente. Vereador Henrique. E eu acho que tem que ter uma nova licitação para que a população sinta que é um novo governo, uma nova Câmara Municipal, e nós vamos solicitar, inclusive, isso. Porque o processo de licitação, ele tem que ser transparente, não pode ser com não cartas pode ser marcadas. Da forma como porque foi, aí né? parece que aí uma conversa de compadres e quando você facilita, né, uma empresa ganhar uma obra que são milhões de reais, então parece que você está também fazendo um acordo para que haja um desvio de recursos. Agora, isso daí não pode acontecer. Fazendo, vereadora Henrique, um exercício de futurologia, eu já estou me vendo na campanha para 2016 com as obras do BRT outra vez falando mais alto. Veja só, nós precisamos isso. ter muito cuidado para que a gente não faça um projeto assodado, do jeito que foi, irresponsável, como fez o ex-prefeito, né, que vai ter que pagar pelos seus crimes que fez lesa à sociedade em Belém. Porque é melhor que demore, né, vencendo etapas do que você se arrepender de uma obra lá na frente. Então, no meu entendimento, o projeto está completamente irregular, teve que ser feito algumas adaptações, como, por exemplo, a questão da ultrapassagem, que não existia, né, inclusive as estações seletivas, que nada mais é do que são as paradas, né, um nome bonito para o BRT, não são adaptadas ao nosso clima. Nós vamos ver se vai continuar essas ou não, porque isso aí é a cara de Curitiba. Se alguém chegar e bater uma foto, não vai saber se está em Curitiba ou se está em Belém. Elas são exatamente né? iguais, para ser justo, não tem na nada verdade. sobre com a nossa característica, com a nossa cultura, que nos identifique, não há. Não, e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu lembro, quando eu estava morando em Curitiba no ano passado, o prefeito foi lá para fazer uma matéria. Ele foi em um grande terminal de circulação de ônibus em Curitiba, que era o terminal de Guadalupe, ficava próximo, inclusive, de onde eu morava. Ele foi lá, mostrou, olha, é assim que vai ficar, é assim que vai fazer. Só que assim, essa matéria foi veiculada aqui, a gente viu. A temperatura média em Curitiba no inverno é de 12 graus. No verão não passa de 26.
A nossa temperatura do inverno paraense passa dos 26, quer dizer, a senhora já pensou meio-dia... Não, e a sensação térmica? Ainda tem a maldita sensação graus. térmica, né? Aí você imagina, meio-dia, você lá na parada com aquele acrílico, porque aquilo ali não é vidro, nem é plástico, é tipo um acrílico. Eu fico imaginando que horas, como é que a gente vai entrar. Eu só imagino aquela pessoa que vai trabalhar. Quer dizer, essa história de que a cabine, a estação é refrigerada, isso aí não... Eu não sei se é refrigerada, mas eu não sei se na nossa temperatura, aquele vidro que faz, concentra o calor, eu não sei se a central vai aguentar. Vai aguentar, né? Porque dizem que quando, numa temperatura de 37 graus, como faz em Belém, aquilo ali vai a 45, 46. Então vai ser um negócio terrível. E a outra questão também é que nós devemos ter o cuidado para que a população ela acompanhe, porque nós já estamos no momento em que a população não pode ser apartada das decisões, ela precisa acompanhar. Né? Essa questão de fazer as coisas escondidas, licitações, isso daí não pode mais. Afinal de contas, o dinheiro é nosso. E esse papel é da Câmara. A Câmara é que tem que possibilitar a sociedade participar desses processos. Porque, olha, é uma obra infraestruturante. Não é uma obra que vai resolver completamente a questão do transporte coletivo. Para nós seria bem melhor um metrô de superfície, porque somos uma planície. Porque daqui a 10 anos o BRT deve estar esgotado, se a população continuar aumentando. Né? Mas já resolve bastante problema, principalmente para quem mora longe, né? Em Coraci, em Outeiro, Benevides, porque vai ter o metropolitano que vai se encontrar com o de Belém. Isso é uma coisa que eu pergunto. Olha, existe uma proposta do governo do estado, na verdade é um projeto antigo do Ação Metrópole, que é em parceria com a JICA, que é uma agência do Japão, é uma agência japonesa que está dando toda a estrutura, está ali ajudando o governo do estado. A proposta é que o ponto de encontro do BRT metropolitano e do BRT de Belém seja ali no entroncamento. A questão toda é, o corredor seria estendido São Brás, entroncamento e Coraci. São Brás, entroncamento, Marituba e Ananindeua. A questão toda é, se o BRT Belém não ficar pronto, como é que vai haver a integração com o BRT metropolitano? E o mais duro disso tudo é que esse BRT da JICA, essa parceria com essa instituição japonesa, ele já constava no projeto do Ação Metrópole, ou seja, foi uma ação assodada, como disse a vereadora Sandra Batista. Assodada, irresponsável, sabe por quê? Porque para você mexer em corredores de grande trafegabilidade, como é o caso da BR, que liga os municípios da região metropolitana de Belém e da Almirante Barroso, por onde circula o grande número dos ônibus, você tinha que primeiro ter aberto as vias alternativas, porque foi assim em Curitiba e está sendo assim no Rio de Janeiro. Inclusive, então, o João Paulo II era uma alternativa muito grande para o BRT, deveria sair de lá do bairro de Canudos e chegar até a alça viária. Ouça bem, a alça viária. Essa proposta começou no governo da gestão de Edmilson Rodrigues em 96. Eu lembro, eu não tinha muita idade não, mas eu lembro. Mas olha só, o que está acontecendo? As obras vão sempre caminhando em passos eleitoreiros. Agora a obra é do Estado e o governador já conseguiu, com o Ministério das Cidades, com a nossa presidenta Dilma, também recurso para o prolongamento da João Paulo II, até o viaduto. Inclusive, o Valdo Souza vai dar uma passada por lá na João Paulo II para descobrir o que está acontecendo, não é isso, Valdo? E mudaram, inclusive, o projeto, viu, Valdo? Tem uma caveira enterrada ali? Não, porque é o seguinte, ali onde para o prolongamento, que não vai adiante, tem o Igarapé, né? Tinha que fazer a ponte e tudo mais. E o município de Belém teve condições de fazer até ali. Dali a obra passou para o Estado, não é? As duas obras do Estado, que é a extensão da Independência, né, que entra agora em Ananindeua, a partir da segunda etapa, depois da Mário Covas, e o prolongamento da João Paulo II, e que é do Estado também. Então, eu espero que agora saia, porque mudou o projeto. O projeto já não vai mais prolongar naquela direção da João Paulo II. Não, ela vai dobrar e vai passar por dentro do Tinga, do Parque do Tinga. Então,
por conta de que a partir dali, da onde termina o prolongamento hoje, tem muitas pessoas e teria que ser uma desapropriação muito grande. Mas já houve o repasse de verba federal? Já houve o repasse de verba. Para que seja iniciada. Se não houve o repasse de verba, o projeto, a presidenta Dilma já garantiu, quando ela esteve no Pará, em Castanhal, entregando aqueles projetos de Minha Casa Minha Vida, já conversou com o governador que está à disposição, deve estar em fase de projeto, de elaboração de projeto ou da entrega do projeto analisado na Caixa Econômica. Então, isso aí já está pactuado. Se chegou ou não o dinheiro, eu não tenho notícias porque... É a questão do Estado, É a questão do Estado. Da gente encerrar, mas vereadora... acho que já está sendo analisado o projeto do prolongamento na Caixa Econômica. Antes da gente encerrar, eu estou curioso para ver o que é isso que a senhora está segurando na Olha, mão. isso aqui é porque tudo que nós fazemos lá na Câmara, nós damos notícias ao nosso povo, né, que precisa. Então, isso aqui nós vamos distribuir na Almirante Barroso, nos cruzamentos dos sinais, dizendo que nós estamos solicitando a abertura imediata da CPI, em que pese na Câmara Municipal hoje ter na frente da CPI, do BRT, 3 CPIs. A CPI do IPAMB, que foi um outro rombo do Dulciomar, né, mais ou menos em torno de 3 milhões de reais. A CPI do tráfico humano, que Belém é a rota, né, infelizmente, e mais uma do Dulciomar. A CPI do sumiço das máquinas da macrodrenagem da bacia do Una. O Dulciomar Costa está exaurindo Na verdade, o ex-prefeito de Belém, com todo o Câmara. respeito que tenho, não tenho nada contra ele, agora a questão de gestão é uma outra história, mas ele coleciona. Eu nunca tinha visto o mesmo prefeito com tanta ação do Ministério Público 42. Estadual, 42 ações, não foram 2 nem 4, foram 42. Agora, vereador, eu queria saber o seguinte, a população... ainda vai ter muito mais coisa por aí. Não, ele já extrapolou todos os limites. Essa Câmara Municipal, ela tem que ser Câmara. Diligente por essa questão. Por exemplo, a Câmara passada abortou a CPI da saúde. Hoje, o próprio prefeito Zenaldo constata o caos na saúde pública. Ele diz isso um muitas vezes, verdadeiro realmente. caos. Ele recebeu uma política na saúde de terra arrasada. Imagina. Terra arrasada. Tanto que está condenado, segundo o secretário de Saúde, porque nós temos que apurar isso também, ficar vigilante, está condenado o pronto-socorro da 14. O pronto-socorro da 14 não tem mais condições nenhuma de funcionamento. Ele precisa ser transformado num hospital de referência, ou de traumatologia, ou qualquer outra referência, mas como pronto-socorro não tem mais condições. Por isso que o governo federal, a nossa presidenta Dilma, também disponibilizou recursos para a construção de um novo pronto-socorro, ou como quer o prefeito, e nós também estaremos vigilantes, porque é o nosso papel, a compra de um hospital que vai servir como vereadora, a gente teria conversa para papo para muito assunto, mas eu queria, antes de a gente encerrar, eu queria saber quem está, de fato, apoiando a CPI do BRT. Até para a população saber se aquele vereador em que votou, ele está ali vigilante, se ele está ali, se o voto valeu a pena, né? Para nossa surpresa, os vereadores reeleitos, né, vamos dizer assim, reeleitos da legislatura passada, que apoiavam, que eram base de sustentação do Dulciomar, assinaram a CPI do BRT. É aquilo que eu dizia, aquilo que eu comentava há pouco, né? Porque o próprio governo do prefeito, Zenaldo, através da CEURB, e da AMUB constataram regularidades gritantes. E o Ministério Público também foi convincente para que o prefeito aquecesse, né, os seus questionamentos. Então, assinaram. Nós tivemos, para nossa surpresa, 18 assinaturas dos 35. Já é o suficiente? Porque nem sempre estão os 35 presentes, já é o suficiente. Quer dizer, tivemos até cenas de pugilato na legislatura passada, com esses vereadores defendendo de uma forma, assim, cega, e agora os caras estão assinando. Olha, aí, como diz a minha avó, quem te viu, quem te vê, né? Menos mal, né? Nós não podemos... Já que a gente está falando de picareta, eu preciso de uma picareta para quebrar aquela mureta. Se a mureta não é preciso lá, por que vai continuar? Já deveriam ter retirado essa mureta. E o pior não é pelo menos isso. Aonde colocaríamos tantas muretas? Né? Acho que vamos passar a fazer uma campanha. Quem quer uma mureta? Doce mureta. Olha, vereador, eu queria saber, agora com relação à Câmara, eu queria lhe agradecer primeiro por aceitar esse convite. A gente sabe que é muita coisa, mas eu queria saber o seguinte, quem quiser acompanhar não só o seu mandato, mas com relação às sessões da Câmara, as questões de discussão,
pautas de discussão pública, como é que funciona lá? A gente pode ir, qualquer pessoa pode Olha, ir, né? Agora, no exato momento, qualquer pessoa pode assistir, né? A sessão da Câmara pode mandar sugestões. Nós estamos recebendo muitas sugestões de associações, dos servidores da SAMU, dos sindicatos de saúde, do Sintep, das associações de moradores. Muita coisa chega para a gente através do Facebook, chega através de e-mail, as pessoas vão lá, levam as suas contribuições, está sendo assim muito interessante. Lá na Curuzu, né, vereador? Lá na Curuzu. Agora posso fazer uma propaganda? Claro! Eu tenho um projeto da Tribuna Popular, né? 2 vezes no mês, as associações, a sociedade civil organizada, porque não pode ser o povo todo, né? Infelizmente, elas se inscreverão numa pauta e ocuparão a tribuna da Câmara para levar suas sugestões. É um encontro da democracia representativa, que é feita através dos vereadores, e da participativa, que é feita através das entidades da sociedade civil organizada. Nos dias de sessão, vereadora? Nos dias de sessão. Nesse dia, pelo nosso projeto, não haverá sessão. Os vereadores, eles apenas ouvirão as reivindicações da muito sociedade. legal. Eu quero, inclusive, Aí outra oportunidade, tudo, eu quero né? que a gente estenda esse convite, até para mostrar um pouco mais. As sessões da Câmara estão sendo exatamente em que dia? Segunda, terça, quarta e quinta. Em que horários? Só que quinta-feira, agora nós estamos reservando, como a legislatura é nova, temos apenas 5 meses de legislatura, então os vereadores novos chegam com muita garra, muita sede ao pote, muita vontade de trabalhar. Então nós acabamos reservando as quintas-feiras para as sessões especiais. Hoje teve uma do transporte coletivo. Quais são os horários das sessões? Das 9 às 15 para o meio-dia. O endereço é Curuzu entre 25 e Almirante Barroso. E vai continuar, porque a Assembleia quer sair, a Prefeitura querem mudar, a Câmara não vai mudar não, né? Não, já é novo o prédio, novo entre aspas, mas pelo menos não onde funcionava. Já melhorou a questão da infraestrutura, que eu lembro Não. bem, eu estava no primeiro dia, a senhora levantou lá uma reclamação que estava a questão da estrutura. Mas olha, vereadora, eu quero lhe agradecer muito por ter vindo até aqui. Eu acho que isso é um assunto importantíssimo. A própria sociedade precisa saber do que se está se tratando, precisa saber onde o seu próprio dinheiro está sendo gasto e precisa saber se aquele político que se votou está fazendo valer aquele voto, porque é muito fácil, a gente encontra ele de 4 em 4 anos e ele encontra com a gente fazendo 1000 promessas e na hora de cumprir, cabe aos nossos vereadores e cabe a nós também, não só os jornalistas, mas nós eleitores, nos organizando protestos, organizando cobranças, porque se ninguém cobrar, eles não vão dar pra gente de graça, eu acredito. Importante. Aliás, que é pior, há uma né? pesquisa provando que a maioria dos eleitores não sabe em quem votou para vereador, para deputado estadual, para deputado federal e para senador. É triste Mas isso. você sabe que quando a Câmara responde os anseios da população, a população começa a se interessar mais. Essa descrença se dá exatamente quando a Câmara é subserviente ao Executivo, lança a mão das suas prerrogativas. Agora, eu acho interessante que a gente possa está contribuindo para que a gente traga para os cofres públicos o nosso dinheiro que foi colocado à disposição. A farra foi muito boa, né? Só que então, acabou, né? 44 milhões não é qualquer coisa. Olha, você pode ver, o déficit de creche é imenso. Com 44 milhões que foi gasto naquela obra do BRT, que obra, né? Que a gente vê na BR, no entroncamento na Almirante Barroso, imagina quantas creches nós não poderíamos ter construído. Então, tem muita criança não podemos chorando deixar, e adulto também. De não fazer nada. Não podemos brincar com o dinheiro da população. É dinheiro suado, é dinheiro do imposto que você paga quando vai comprar o feijão, o arroz, quando paga algum serviço. Então, você não pode deixar, não, deixa para lá, já passou os 44 milhões. Não, nós temos que punir os criminosos que fazem isso com o nosso povo. Vereadora, é isso que nós queremos mais uma vez, obrigado, contribuir. vereadora. Obrigado pela presença aqui. A senhora contribui sobremaneira com essa sua presença para o esclarecimento do telespectador do Repórter 17. Muito obrigado, vereadora. A gente agradece mais uma vez. Você continua com a gente. No próximo bloco, a gente tem as principais notícias do dia que foram destaque na internet. No próximo bloco, a gente volta já já.